Olá, seja bem-vindo. Começa agora a entrevista especial no canal Empreender. Eu sou Márcio Fontinelli e hoje a gente vai falar sobre a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que aprovou o projeto de lei que permite a redução da jornada de trabalho sem diminuir o salário do trabalhador. A proposta, porém, permite uma exceção para os casos em que a redução de salário seja acordada entre trabalhadores e patrão em convenção coletiva de trabalho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Tatiana Chaves, advogada trabalhista e sócia do escritório Bruno Freire. Tatiana, muito obrigado pela sua participação no canal Empreender. E eu queria começar te perguntando como é que esse dispositivo vai alterar a forma de trabalho e também a forma de relação entre empresários e funcionários. Olá, Márcio. Obrigada a todos. Agradeço aí ao canal Empreender, Sebrae, Band News. Márcio, respondendo a sua pergunta, na verdade é o seguinte, esse foi um projeto de lei que foi aprovado, como você mesmo disse na sua introdução, pela Comissão de Assuntos Sociais no Senado, em caráter terminativo, e se não for pedido, for solicitada a votação, não vai a plenário e vai direto para a Câmara dos Deputados para ser votado, porque altera a CLT, inclui um artigo da CLT que é seria o 58B, né? O 58A já trata de regime de trabalho por tempo parcial, o 58B trataria dessa diminuição das horas trabalhadas sem a necessidade de redução do salário, né? Na verdade, se isso realmente vier a efeito, nós teríamos aí uma nova forma de pensar o direito do trabalho e o direito da relação entre patrão, empregado, trabalhador e empresa. Mas isso não seria feito, né? Não pelo projeto de lei, pelos termos que foram enviados, né? Enviada a proposta, ela não seria por simples deliberação ou do trabalhador, muito menos do empregador. Isso seria feito através de uma negociação coletiva, através de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, né? Sindicato dos empregados com sindicato patronal ou sindicato dos empregados com uma empresa específica. Então, seria possível essa redução não aplicável ao regime de trabalho por tempo parcial, que é aquele que de 25 horas, de 26 horas, sem jornada suplementar, de até 30 horas, sem jornada suplementar, sem possibilidade de hora extra, ou de até 26 horas, com possibilidade de 6 horas semanais de horas extras. Então, esse não seria aquele íntere que nós temos ali entre 30 horas de trabalho e 44 horas, que é a hora normal, né? A hora a quantidade da jornada que hoje é permitida para a maioria das empresas e dos empregados. Tatiana, é possível um acordo direto entre o trabalhador e a empresa, ou então se isso for tratado em questões coletivas, né? For tratado em sindicato de uma forma geral, convenções coletivas, nesse caso, a empresa é obrigada a obedecer e o trabalhista também, o trabalhador também, na verdade, ou é possível ter um acordo entre empresa e trabalhador sem que isso lá na frente se torne uma ação judicial? Veja bem, Márcio, se isso for tratado em norma coletiva, ou seja, acordo coletivo de trabalho ou negociação coletiva de trabalho, a empresa não pode se negar a implementar. Ou seja, ela teria que reduzir a jornada, né, até o limite de 30 horas, né, acima de 30 horas, entre 30 e 44. E o trabalhador, acredito que não queira se negar também a reduzir a sua jornada para ganhar a mesma coisa. Então, se isso for realmente implementado e for posto em uma negociação coletiva aceito pelos trabalhadores e pelos representantes dos trabalhadores, no caso do sindicato, como representante dos empresários, no caso do sindicato patronal, se isso for acordado e for objeto de uma negociação coletiva, repito, acordo ou convenção coletiva, a empresa ela não poderá se negar a fazer. É claro que
quem pode o mais, pode o menos. Então, se uma empresa, por liberalidade ou por vontade própria, quiser firmar individualmente um acordo com o seu empregado para que seja reduzida a jornada sem a redução do seu salário, isso obviamente pode acontecer de forma ali casual, casuística e de acordo com a necessidade daquela situação ali. A preocupação é porque quando se trata de reduzir a jornada de trabalho e manter o salário, é uma questão positiva para o trabalhador, né? O empresário, de uma certa forma, ele vai permanecer com seus encargos trabalhistas, então ali para ele, em termos financeiros, não vai ter alteração, mas vai ter alteração de ter um funcionário menos tempo na empresa, né? Se for o caso dele ter essa necessidade, e do trabalhador também está ali num ponto mais positivo com relação a isso. Agora, a grande questão é justamente a redução do salário. Eu acho que essa é uma questão que talvez lá na frente possa gerar um pouco de polêmica, né? Talvez a convenção coletiva opte por essa redução, autorize essa possibilidade, né? Na verdade, não atinge diretamente, mas autoriza essa possibilidade. E talvez aí é que pode surgir um entrave judicial, na verdade, judicial. Pode surgir um entrave em função disso, por conta dessas questões, que enquanto não mexer no salário, para o trabalhador está bom, mas às vezes aquele trabalhador não precisa passar tanto tempo na empresa, o rendimento dele, o que ele vai gerar para a empresa não vai ter grande impacto, então a empresa também pode reduzir um pouco os seus custos, por assim dizer, mas depois lá na frente gerar uma confusão aí em relação a isso, né? Em relação de entendimento, né? Porque hoje é permitida a redução salarial proporcional às horas trabalhadas, né? Inclusive, já existe hoje, depois da reforma trabalhista, um dispositivo expressamente alocado na CLT, que é o 58A, como eu tinha dito no início da entrevista, que permite essa jornada por tempo parcial, ou seja, uma jornada de trabalho ao invés de 44 horas semanais, que é o comum, que é hoje o aplicável, né, digamos assim, a norma geral, para 30 horas no seu máximo. Então, hoje já existe esse dispositivo. Então, esse projeto de lei, ele não pretende mexer nesse dispositivo 58A da CLT, que já permite essa redução, certo? Redução de salário proporcional à jornada trabalhada. Não mais 44 horas, mas sim 26, com possibilidade de 6 horas extras por semana, ou 30 horas sem possibilidade de horas extras, de trabalho em labor extraordinário. Então, obviamente, também não se vetou a possibilidade de um acordo ou convenção coletiva onde se reduza e se faça esse ajuste também de redução salarial com redução de jornada. Não há essa vedação no artigo 59A, ou seja, não é uma questão impositiva. Toda vez que for reduzir a jornada entre 30 e 44 horas semanais, não pode haver da redução salarial, não. Isso tem que ser um ajuste entre o empregador e o empregado. Aí você me perguntaria, Márcio, por que, Tatiana, então o empregador aceitaria esse tipo de ajuste? Porque hoje as relações de trabalho mudaram, né? Hoje a gente se fala muito, e esse ano foi o ano da explosão da inteligência artificial, onde diversas formas produtivas ou diversas etapas da produção do trabalho, hoje elas estão sendo substituídas, né, pela inteligência artificial. Então isso, no fundo, pela justificativa do projeto de lei, quando você lê o projeto de lei, ele tem lá o dispositivo que altera, amplia ou surge uma nova lei e tem a justificativa do parlamentar, né? Ou do Poder Executivo. Por que aquela lei ou aquele projeto de lei tem que ser aprovado? Por que ele precisa dos pares dele para aprovar aquele projeto de lei? E dentre as justificativas está justamente essa automação do processo produtivo, a inteligência artificial, a eficiência de um trabalhador que provavelmente vai entregar até mais para a empresa. No caso da justificativa, ela diz isso, entregar até mais para a empresa, porque ele não vai ficar ali com tempo ocioso, não vai fadigar o seu processo produtivo e ter mais tempo de sociabilidade com a família, né?
com os filhos, enfim, e utilizar de todo esse aparato tecnológico e de toda essa inteligência artificial para que o seu trabalho seja entregue de forma talvez até mais eficiente, talvez de uma forma que atenda melhor as necessidades do empregador, e isso efetivamente seria uma melhora para o empresário, né? Seria uma vantagem que ele poderia enxergar. Isso daí é óbvio que o empresário ou o grupo de empresários ou a empresa, ela vai observar isso de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, né? É óbvio que tem muitas empresas onde os processos produtivos eles ainda não permitem esse tipo de tecnologia ou esse tipo de automação, e isso não impacte, por exemplo, em suas buscas, em seus resultados, né? Por outro lado, também o projeto visa garantir esses postos de trabalho, porque com essa tecnologia, com a inteligência artificial vindo a toda e mudando os rumos do direito do trabalho mundialmente, né? E não vai ser diferente no Brasil. O que ela pensa vou fazer isso para que o empregado fique mais motivado, saia da monotonia, tente entregar o máximo à sua empresa, ao seu empregador, de forma mais eficaz, com o mínimo de tempo possível, que de outro lado ele também vai estar gastando menos, né, em termos de estrutura, e ao mesmo tempo seja eficiente o bastante para que ele não substitua aquele trabalhador ou aquele posto de trabalho por uma máquina. Então, eu acho que é por aí. Ambos os lados têm que ser sempre só pesados e, com certeza, a empresa não vai fazer nada para o empregador a ponto de ter um impacto negativo em seus lucros ou em sua produtividade, e o empregador também, por seu lado, vai precisar entregar mais, ser mais eficiente, ou seja, utilizar aquele tempo com eficácia, com foco, para entregar da mesma forma e mostrar e provar que isso é uma realidade que pode sim ser implementada no Brasil. Pois é, Tatiana, é uma questão tão delicada, né? Até porque quando a gente tem esse tipo de dispositivo e ele vai a julgamento, por exemplo, quando ele começar a ser questionado lá na frente, a gente vai ter que aguardar, inclusive, uma jurisprudência em relação a isso, né? Para a gente poder entender como é que a justiça vai trabalhar com essa relação. A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo, pode ser? Pode ser, sim. A entrevista especial volta já. Intervalo foi bem rapidinho, hein? A nossa entrevista especial está de volta e hoje tratando de um assunto muito importante, porque a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto de lei que permite a redução da jornada de trabalho sem diminuir o salário do trabalhador. Mas a proposta ela permite uma exceção também para os casos em que a redução de salário seja acordada entre trabalhadores e patrão em convenção coletiva de trabalho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Tatiana Chaves, que é advogada trabalhista e sócia do escritório Bruno Freire. De acordo com a sua experiência, do que você vive, de toda a sua história profissional, você que é especialista, como é que você acha, Tatiana, que a justiça vai olhar essa questão? Como é que deve ser avaliado os casos que forem levados aí aos fóruns, aos julgamentos trabalhistas? O que eu vejo com preocupação é uma norma coletiva ou um acordo coletivo que consiga ou que preveja ainda a redução salarial de acordo com a redução da jornada, proporcionalmente à redução da jornada. Isso sim, para mim, é preocupante do ponto de vista jurídico, porque no momento em que o judiciário for confrontar essa norma com um novo dispositivo da legislação, ou seja, o novo dispositivo diz, recapitulando aqui, pode haver redução salarial, pode haver redução de jornada sem redução salarial acima das 30 horas já prevista no regime por tempo parcial, ok?
Acaso venha existir uma norma coletiva, seja acordo coletivo, ou seja, convenção coletiva de trabalho, acordo feito entre uma empresa e sindicato, e convenção feito entre sindicato de empresas e sindicato de trabalhadores, prevendo a redução também do salário, junto com a redução da jornada, que isso é permitido. Essa norma certamente será levada ao judiciário por alguém que ache que está sendo contrária a já uma norma consolidada, que seria o artigo 58B. A norma em si, acaso seja implementada, o artigo de lei da CLT, acaso seja implementada, não vejo que a justiça olhará com maus olhos. Mas um eventual confronto de uma norma coletiva que preveja a redução salarial também, isso, para mim, eu vejo com preocupação e será objeto certamente de querela no futuro. Tatiana, uma coisa que me chama a atenção, e eu não sei se dá para a gente entender como é que isso deve funcionar, é para empresas e trabalhadores que já têm um contrato em vigor. Se a empresa quiser adotar esse tipo de conduta, enfim, essa forma de trabalho e de pagamento, ela vai precisar mandar o trabalhador embora e recontratar. Como é que vai ficar essa situação? O artigo fala em redução de salário em redução de jornada, sem redução salarial. Nesse caso, o que já vinha sendo praticado antes, entendo eu, por mais que a gente aí vá ter também, e isso pode ser também objeto de depois judicialização, né? Como essa norma, a partir de quando ela vai reger, a lei e tempo, né, da norma, não vejo muito problema. A alteração aí, ela não é prejudicial ao trabalhador. Se a alteração ela acontecer no contrato de trabalho de forma prejudicial ao trabalhador e seja feita de forma unilateral, essa redução é vedada já pela nossa legislação. A alteração unilateral que prejudique o trabalhador, toda alteração unilateral do contrato de trabalho que seja prejudicial ao trabalhador, ela já é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, artigo, salvo engano, 467 da CLT, certo? Mas, se houver um acréscimo nos benefícios daquele trabalhador, a alteração pode acontecer porque ela vai ser benéfica ao trabalhador. No entanto, pela sua pergunta, eu entendi que, em caso a empresa esteja passando por alguma dificuldade e precise reduzir as horas de jornada e com a redução das horas do salário, e isso seja previsto em um acordo coletivo, já antecipamos aqui que provavelmente isso vai ser objeto de confronto no judiciário, mas se isso acontecer, isso não pode ser de forma unilateral, ou seja, não pode ser advinda apenas do empregador. Isso tem que ser algo acordado e por norma coletiva, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho. E o empregador, ele vai optar, né? Ou ele precisa daquele trabalho, ele vai optar e, posteriormente, acaso ele se desligue da empresa, haja uma resilição naquele contrato, uma rescisão naquele contrato, por qualquer motivo que seja, ele pode, sim, pleitear os direitos que ele acredite que foram feridos individualmente ou mesmo coletivamente perante a Justiça Especializada do Trabalho. E a gente também pode dar um caminho para o trabalhador, ele que talvez recebeu a proposta, não está muito feliz, reduzir salário, se for o caso, né? Lembrando mais uma vez que a lei está tratando da redução de tempo de serviço, horário de serviço, sem alteração de salário. Mas a gente sabe que vão acontecer casos onde as empresas vão tentar reduzir o salário também. Então, nesse caso, para o trabalhador, qual que é o melhor caminho para ele também? Você falou da empresa e agora do trabalhador, claro, seguindo a lei, mas também qual é a melhor forma dele negociar, até para que ele também não se prejudique daqui para frente. Olha, Márcio, o trabalhador, a gente enxerga o trabalhador hoje como o hipossuficiente, ou seja, ele depende economicamente daquele trabalho para sobreviver e sustentar a si próprio e a sua própria família. Então, é muito complicado
qualquer tipo de alteração que o empregador implemente e o empregado, que depende daquele salário para sobreviver, ele tenha que se insurgir, ele possa se insurgir de modo a não comprometer o seu pacto laboral. Então, por isso que eu digo que isso é muito complicado para um trabalhador hipossuficiente, né? Hoje em dia, a CLT e a jurisprudência já reconhecem também que existem trabalhadores hipersuficientes, trabalhadores que ganham salários tão altos que eles podem sim ajustar, digamos assim, de uma forma mais equânime e parcimoniosa aquele serviço, porque a empresa depende tanto daquele trabalhador que é tão especializado que ele é um autoempregado, ele recebe, vamos aqui chutar, 15 mil, 20 mil reais, que a jurisprudência já entende como um hipersuficiente, perdão. Então, a visão da justiça do trabalho como uma justiça social, ela certamente vai ser diferente para um acordo que é feito entre um trabalhador hipersuficiente, ou seja, ele está negociando praticamente de igual para igual com aquele empregador, e de um trabalhador hipossuficiente, que é a maioria, né? Que é a grande parte dos nossos trabalhadores hoje. Eles dependem economicamente daquilo e dependem daquele salário. Então, eles estão sujeitos fatalmente a reduções ou alterações que mesmo que não lhes sejam objetivamente desfavoráveis, eles se sintam ali, né? Às vezes é um horário que muda e a pessoa está na faculdade ou está em outro serviço e aquilo ali é prejudicial de forma subjetiva para o trabalhador. Ou ele tem que entender aquilo e passar por cima daquilo para posteriormente, caso ele venha a ser desligado ou ele entenda que pode galgar um outro trabalho, alguma coisa que lhe seja mais favorável, ele vá à justiça do trabalho pleitear os direitos pelos quais se sentiu denegridos, ofendidos ou que foram vilipendiados, os direitos que foram contrários ao que ele acredita que a norma impõe. Né? A gente não tem muito o que falar para esse trabalhador e sim apenas que ele só pese o que aquele posto de trabalho representa para ele na sua subsistência e o que aquela redução pode representar também. E ele pode optar em não ficar. E, posteriormente, ou até mesmo dentro da própria relação, isso não há nenhum impeditivo legal de que o trabalhador acione a Justiça do Trabalho e diga: houve uma alteração aqui, essa alteração não é legal, não está sendo benéfica para mim, foi uma alteração unilateral e, portanto, eu chamo a Justiça para intervir nesse conflito e diga que não pode o empregador agir dessa forma. Ele está sujeito, obviamente, a ser despedido, né? E a gente sabe que é o que acontece na prática. Então, a minha dica, digamos assim, ao trabalhador é que ele realmente pondere as condições, o que aquele trabalho oferece, os outros benefícios e como está a área dele, se ele pode ser absorvido em outra empresa, absorvido em outro setor, em outra empresa, que seja mais favorável a ele, ou se ele vai ficar aí como mais um número de estatística do nosso grande Brasil, como mais um desempregado. Eu acho que a palavra de ordem é acordo, né? Já diziam os sábios, né? Nossos antepassados, né? Tudo que é acordado faz mal, né? Como está em comum acordo com todo mundo ali, né? Tá tudo certo. Então, acho que essa é a palavra de ordem, né? Justamente conseguir ter um acordo, né? Conversar e principalmente para o empresário, também para o trabalhador, tudo documentado, que é uma parte muito importante. Tem muito acordo que é feito de boca, né? Então, assim, tem que pensar bastante nessa questão e deixar tudo certinho, documentado, né, Tatiana? Exatamente. Eu costumo dizer sempre aos nossos parceiros, aos nossos clientes, que o pior dos acordos ainda é melhor do que a melhor das brigas, né? Então, tudo que é acordado, repito, né, entre pessoas iguais. Por isso, a Justiça do Trabalho sente-se, né, no interior das empresas ou na parte mais empresarial da coisa, que ela é muito protetiva, é uma justiça social, justamente porque ali não existem partes iguais, né? Existe uma desigualdade de parte e por isso o contrato ele tem que ser um contrato que ele exatamente sopesado pela Justiça do Trabalho.
Tá certo, Tatiana, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu que agradeço, Márcio, agradeço ao canal Empreender, ao Sebrae e à Band News. Estamos à disposição. A gente também, obrigado. E a você, obrigado pela sua audiência. A entrevista especial fica por aqui, mas a gente se encontra. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau.